Boa tarde. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que não tem nada a ver, muito a ver com estudo bíblico, só que tem. Eu vou começar lendo o Salmo e daí vou dizer para vocês qual é a minha ideia. É o Salmo 116. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou seus ouvidos para mim. Eu o invocarei por toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo e nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte e seus fiéis. O Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva, livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no interior, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. Hoje eu queria falar, irmão, sobre depressão e algumas coisas que vêm junto com ela. Essa versão que eu li, tá, gente, do Salmo é da NVI, a Nova Tradução Internacional. Eu fui acometida por depressão, ainda eventualmente eu tenho episódios e síndrome do pânico, e acho que esse salmo retrata bem assim os momentos que a gente passa, e isso eu queria falar aos irmãos, porque o mundo, a grande onda agora no mundo é essa onda de tristeza, né? A depressão é uma tristeza que, de repente, você está assim, sentada na mesa, comendo um pedaço de, sei lá, uma coisa que você gosta com seus filhos, batendo um papo, rindo, aquela tristeza te invade e não tem motivo, ela simplesmente se instala e você não tem como lidar com aquilo, a não ser com medicamentos. Aí vamos abrir um parênteses. Quando você não está com o Senhor. Eu ainda tomo medicamentos porque é uma questão química também, aí depende do motivo de cada um. Eu também tive questões químicas que acabaram me levando a ter esse problema, né? Como chamaria Paulo, esse espinho na carne, mas que Jesus ainda não achou de tirar de mim, porque eu precisava aprender muita coisa. Eu precisava fazer um mergulho dentro de mim e conhecer melhor a mim mesma para que eu pudesse me entender, me aceitar e me enxergar como filha de Deus. Então, o que houve? Nessa minha fase de depressão é que eu me aproximei mais e eu descobri Deus, mas não é porque eu estava em dificuldade, foi porque eu fiquei mais aberta a novas possibilidades. E a minha opção foi continuar tomando os remédios assim, basicamente, mas eu não saio muito de casa, enfim, me poupo de algumas coisas, mas porque a depressão e o pânico, eles são diferentes dos amigos comuns, eles fazem amizade com a gente e os amigos comuns vão tomando liberdade e chegam sem avisar. A depressão e o pânico são diferentes, quanto mais intimidade você desenvolve com eles, quando vai te dar um episódio, você tem eles avisam, né? Você começa a ter alguns sintomas e aí você fala, bom, não vou estar bem, provavelmente dentro de algumas horas eu vou ter algum problema. Então você já tem como fazer algum recurso, criar algum dispositivo que te alivie nessa hora. Então,
Jesus, né? Jesus é para quem eu recorro nessa hora, e que eu sei que eu vou estar sofrendo. Eu vou desejar o Sheol, eu vou pensar em morrer, como tantos profetas e tantas pessoas, Elias, enfim. Aí quando eu descobri que Elias era depressivo, assim, que ele desejou morrer, eu falei, nossa Senhor, obrigada, né? Então eu tenho perdão. Mas a gente na hora acha que não vai ter mais perdão, que não tem mais jeito, que tá tudo perdido. Sempre há. Eu aprendi a lidar com isso sem ter que viver me dopando. Claro, gente, eu não saio na rua como todo mundo, eu não realizo as coisas que todo mundo realiza, enfim, eu tenho algumas limitações. Mas eu posso prestar meu testemunho a vocês de que se não fosse por Jesus, pelo amor, pela glória de Deus que operou assim grandemente na minha vida, talvez eu não estivesse mais aqui, né? Eu tenho filhos para criar. Eu tenho marido, eu tenho meus pais, e eu estava lendo agora sobre Judas Iscariotes, e o último ato de covardia que ele cometeu foi o suicídio, né? O último ato de covardia. Tentou se esconder de Deus, tentou se esconder das suas dores, das suas culpas, se matando, e ele vai estar lá um dia sofrendo e pagando por tudo isso. Então, que a gente se fortaleça em Cristo. Eu sei que essas coisas são difíceis de viver, mas que a gente seja fortalecido em Cristo, e que nós possamos sempre ter a Bíblia à mão. Mais do que remédios, mais do que pessoas. Primeiro a Bíblia, Cristo, Deus, Espírito Santo, e depois os nossos irmãos, que também nos ajudam muito. Eu tenho muita gratidão a muitos irmãos que me estenderam a mão, e minha gratidão eterna ao nosso Pai Celestial, porque quando eu tive problemas, Ele estava com a mão estendida para mim. Então, em nome de Jesus Cristo, eu gostaria de desejar que vocês se apegassem e que vocês falassem para as pessoas daquilo que causa suas dores, daquilo que causa os seus sofrimentos. E quando vocês falam para as pessoas, e quando vocês ajoelham e confessam a Jesus tudo inconfessável até, que te causa dores, você aprende a lidar. Jesus não prometeu assim que ia curar absolutamente todo mundo. Então não é uma cobrança que nós temos que colocar para Ele. Mas nós podemos ter o apoio dele, sim. Ele caminha ao nosso lado, e quando a gente cai de joelhos, Ele nos pega no colo. Então, como alguém carregou a cruz dele, Simeão, né? Carregou a cruz dele no caminho, certamente Ele nos ajudará a carregar a nosso fardo em Jesus é muito mais leve. E estamos aí, irmãos, vamos conversar. Eu quero que vocês possam falar. Eu sei que muita gente tem essa tristeza que é depressão, não só tristeza normal, e que tem síndrome do pânico e não confessa, não tem como falar, mas eu desejo que Jesus liberte vocês, pelo menos dos preconceitos com relação a isso, né? E que Deus possa nos abençoar, e que Deus possa nos fortalecer e nos capacitar para que nós sejamos eficazes em falar de seu Evangelho, para que nós sejamos felizes, absolutos, plenos e apaixonados por Jesus e pela oportunidade de salvação que Ele nos deu. Lembrando que não haverá mais lágrimas na eternidade, não haverá mais dores, não haverá mais tristezas, e que a gente tenha os olhos fitos nessa eternidade, porque quando tudo aqui vai mal, a eternidade ainda estará lá, perfeita, intacta, nos esperando. Que vocês possam ser muito felizes. Em nome de Jesus Cristo. Amém.